Fala, futuro servidor! Na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a centralização, descentralização e vamos incluir um novo instituto, o Instituto da Desconcentração. Tá? Então, olha só, a gente já viu que a administração pública ela pode ser centralizada, que é a administração direta, e ela pode ser descentralizada, que é a administração indireta. Tá? Só mudei aqui a ordem da estrutura para que você memorize isso aqui de uma vez por todas. A gente já sabe que a administração direta, que é essa centralizada, ou por centralização, é a que compreende os entes União, Estados, DF, municípios. Isso aqui é a centralização. Tá? A administração pública por descentralização, que é a administração pública indireta, que compreende as entidades, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, frisem, isso aqui, autarquias, fundações, empresas e sociedades, isso aqui forma a descentralização. Tá? Centralização, descentralização. Então, olha só, quando a gente fala em centralização, a gente fala sobre o Estado fazer aquilo que ele deve fazer, aquilo que já é uma prerrogativa dele. Só que em alguns momentos, esse Estado ele não consegue fazer tudo o que ele deveria fazer. E aí entra a figura que veio para a gente por meio da reforma administrativa do Estado, na década de 90, a figura do Estado mínimo. O Estado vai agir onde ele, Estado, é obrigado a agir. Agora, onde ele não for obrigado, ele vai descentralizar, criando essas figuras de autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Ótimo. Aqui, para a gente matar a charada e resolver questões de provas. Quando a gente fala em descentralização, a gente está falando de uma distribuição. Essa distribuição é externa. Ou seja, eu, administração pública direta, União, resolvo que a emissão de moedas, embora seja algo muito importante, ela não precisa ser feita por mim. Eu posso descentralizar, eu posso fazer uma distribuição externa, eu posso criar uma autarquia, e eu criei e a chamei de Banco Central, e esse Banco Central, essa autarquia, vai emitir a moeda, ok? É uma distribuição externa, beleza? Agora, olha que interessante, se dentro da autarquia Banco Central, já que a gente usou aqui o Banco Central como exemplo, eu vou continuar nele. Já que dentro da autarquia Banco Central nós temos várias divisões, por exemplo, nós temos, vamos criar uma divisão, não sei se ela existe, divisão de repreensão a falsificação de moedas, no caso, né? Beleza. Olha que interessante, pessoal. A autarquia é descentralização? É. O Banco Central, por ser uma autarquia, é descentralização? É. Agora, a divisão, a DRF, a divisão de repreensão à falsificação dentro do Banco Central, ela é uma descentralização? Não. Essa divisão aqui, ela é uma desconcentração por descentralização, ou uma desconcentração descentralizada, ok? Porque ela é uma distribuição interna. Olha que interessante, eu dividi internamente o Banco Central. Na hora que eu divido internamente, eu crio uma desconcentração. Essa desconcentração é por descentralização. Por exemplo, o próximo aqui, fundações públicas. Temos aqui a FUB, Universidade de Brasília, Fundação Universidade de Brasília. A FUB é descentralização. No entanto, o decanato de engenharia, por exemplo, é uma desconcentração por descentralização. Tranquilo? Por quê? E frisem, gravem isso aqui, descentralização é externa, sempre, tá? Descentralização externa, desconcentração interna. Tá bom? A gente vai repetir isso algumas vezes, vai fazer uma questão já aqui e vai ver isso aqui de forma melhorada, tá? Vamos para a centralização para dar um exemplo. A União a administração direta é centralizada. Os ministérios são administração direta, são centralizados. Agora vamos criar aqui, vamos dizer aqui que esse é o Ministério
O MEC, Ministério da Educação e da Cultura, que hoje acho que nem é mais esse nome, né? O MEC continua sendo uma descentralização? O MEC continua sendo uma centralização? Sim. Agora, dentro do MEC, nós temos aqui, vamos dizer que seja uma diretoria de educação especial, tá? Criei aqui do nada a diretoria de educação especial. Essa diretoria ou divisão de educação especial, ela faz parte do MEC? Faz. Ela é centralização? Não. Ela é uma desconcentração centralizada. Ou ela é uma desconcentração por centralização, que é a mesma coisa. Tá bom? O que eu quero te mostrar aqui é que centralização, descentralização é quando a gente olha a administração pública sobre o ponto de vista da administração direta ou indireta. Se ela é indireta, ela é centralizada. Se ela é direta, ela é centralizada. No entanto, quando dentro desses órgãos ou entidades a gente divide, não tem mais o que se falar sobre centralização ou descentralização, mas sim o Instituto da Desconcentração, que é uma distribuição interna. Agora, claro, essa desconcentração, ela pode ser por centralização ou desconcentração centralizada, se ocorrer aqui no âmbito da administração direta, ou ela pode ser uma desconcentração descentralizada ou desconcentração por descentralização, se ela for no âmbito da administração indireta. Ok? Espero que você tenha entendido. Vamos para a nossa questãozinha para a gente ver como que fica isso aqui. Questão 1, CESP 2019, Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco, assistente de procuradoria. A respeito da administração pública brasileira, julgue o item a seguir. E o item é esse, a administração pública direta. Olha só, ele está falando da administração pública direta. E ele diz que ela inclui autarquias, fundações públicas e as empresas públicas. Bem, não era essa a questão que eu queria trabalhar agora, mas vamos trabalhar ela. Tá? Revisando o conteúdo anterior. Acho que eu fiz uma confusãozinha aqui, mas não tem problema. Então vamos lá, responde essa questão. A administração pública direta inclui autarquias, fundações públicas e empresas públicas. Certo ou errado? Coloca aí nos comentários. E agora a gente parte aqui. Essa é a questão que eu queria para hoje. A outra questão era só para a gente revisar. A questão para hoje é uma questão Quadrix 2018 do não sei que órgão é esse, da 4ª região. Cargo de técnico administrativo. E diz o seguinte: no que se refere aos órgãos e às autarquias públicas e as noções de administração pública, julgue o item. Vamos ver qual que é o item. Deixa eu subir ele aqui. Pronto. O item é esse então, pessoal. A descentralização administrativa ocorre quando há divisão interna das atribuições administrativas por meio da criação de órgãos. E aí, certo ou errado? Vou só frisar aqui que ele está falando da descentralização administrativa e ele está falando da divisão interna, tá? Certo ou errado? Coloque aí a questão 1 e a questão 2 aí nos comentários e a gente vai comentando sobre o gabarito dessa questão, ok? No mais, vou procurar mais uma questão aqui para a gente agora. Vamos lá, achei mais uma questão aqui. Essa questão é da Assembleia de algum estado, Roraima, no caso, né? Para o cargo de advogado. A questão diz o seguinte: ao sancionar uma lei criando um ente público na forma de autarquia estadual para melhor executar as suas políticas públicas, o ato administrativo praticado pelo governo do estado é considerado como A. Centralização de poder, B. Concentração de poder, C. Desconcentração de poder, D. Descentralização de poder e E. Reorganização administrativa. Se você tá de olho aqui no que a gente vem falando sempre, né? Ele está falando ali da criação de uma autarquia, né? Ele está falando que vamos dar uma olhadinha aqui na questão de novo e a gente volta aqui. Olha só, ao sancionar uma lei criando um ente público na forma de autarquia estadual, né? Então, se sancionou uma lei, olha como a gente pode ler nas entrelinhas. Se sancionou uma lei, é administração direta, porque a autonomia política, como a gente viu na aula anterior, quem tem é a União, Estados, DF e municípios. Sancionou uma lei e criou uma autarquia, ele está fazendo o que aqui, pessoal? Está fazendo uma descentralização administrativa. Então essa eu já deixo aqui, inclusive, a resposta para você
Só para você ver como isso cai em prova, né? E dá uma olhadinha nos demais itens aí, para você não errar novamente. Por último, não menos importante, eu quero mostrar um gráfico aqui que eu sempre gostei de usar quando eu dava aulas presenciais, e eu vou trazer ele aqui novamente. Crescê-lo aqui um pouquinho, para ficar mais interessante aqui a nossa visualização. Pessoal, isso aqui que a gente viu hoje. Centralização é, por exemplo, quando a União, né, tá aqui, a União é uma pessoa jurídica, centralizado, né? Por exemplo, a União é centralizada, beleza. O 2, descentralização, é quando a União cria órgãos, por exemplo, criou o Bacen, criou o DENIT, criou a Petrobras, criou o FUB, né? Aqui nós temos exemplos de autarquias, fundações e sociedade de economia mista. Ou seja, quando tem mais de uma pessoa jurídica, existe o quê? Uma distribuição externa. Olha aqui, a distribuição foi externa, a União criou e deu independência para essas criaturas, tá? Então a distribuição externa, ela pressupõe independência dos órgãos ou entidades criados, tá? Agora, a desconcentração é uma mesma pessoa jurídica, tá? Aqui, na descentralização, quando a União criou o Bacen, ela personificou o Bacen. Então, além da própria personalidade jurídica da União, agora o Bacen tem personalidade jurídica. Agora o DENIT tem personalidade jurídica, então são mais de uma pessoa jurídica nessa distribuição externa. Enquanto que a desconcentração, nós temos aqui a União, tá vendo a União aqui? Ela continuou a União, ela continuou sendo uma mesma pessoa jurídica, só que ela fez distribuição interna. Essa distribuição interna é a Presidência da República. A Presidência da República é um órgão despersonalizado. O Ministério da Saúde, órgão despersonalizado. O MPOG, o MEC, o Departamento de Polícia Federal, o Ministério da Justiça, todos eles continuam dentro do ente maior que é a União, dentro de uma mesma pessoa jurídica, ok? Então lembre-se, centralização, como o próprio nome sugere, está tudo centralizado. Quando eu descentralizo, eu crio novas pessoas jurídicas por meio dessa distribuição externa. E quando eu desconcentro, eu mantenho a estrutura centralizada, né, ou descentralizada, porque pode ser uma desconcentração por descentralização. Eu mantenho a estrutura repartida por meio de uma distribuição interna dentro de uma mesma pessoa jurídica, ok? Pessoal, esse tema, ele é um tema que nem sempre as pessoas entendem de primeira, tá? Se você não entendeu, assista a aula novamente e procure questões, jogue aí no Google, questões sobre desconcentração, que vai aparecer um mundo de questões e você vai matar aí as suas, vai resolver questões, vai matar suas dúvidas e vai ficar pronto para fazer questões e conseguir a tua aprovação, ok? Espero que você tenha gostado da nossa aulinha de hoje. A gente se vê na nossa próxima aula de número 5. Fique com Deus, forte abraço e até a próxima.